Bom dia, segundo Química, tudo bem com vocês? Então, ok, vamos lá. Vamos continuar falando sobre, sobre processo químico, industrial. E vamos continuar, sobre o processo de obtenção do açúcar e álcool, ok? Continuando, tá? Vamos falar sobre... De vez em quando eu vou parar a câmera, tá? Para mudar o papel, enfim, alguma outra coisa, alguma anotação, tá? Então vocês não me estranhem, não, tá bom? Não tô passando mal, não, tá? Vamos lá. Tipos de caldos, tá? Obviamente, quando a matéria-prima, a cana-de-açúcar, e o que é retirado dessa matéria-prima é o caldo. E o tipos de caldo nós temos alguns tipos. Um é o caldo absoluto, tá? Esse caldo absoluto é uma massa hipotética, tá? Não é algo que é tangível, né? Que seria 100%, né? Fibra, né? 100% fibra de cana, né? 100% de fibra, 100% cana, tá? Então é uma situação hipotética, né? Depois nós temos o caldo extraído, tá? Caldo extraído, tá? Esse caldo extraído seria o caldo absoluto, né? Só que extraído o quê? Por meio mecânico, tá? Então você usa equipamentos, né? Onde você extrai, né, o caldo. Então o caldo extraído, nós estamos falando do caldo absoluto, mas que foi extraído por meio mecânico. Depois nós temos o caldo clarificado. Caldo clarificado, tá? Quando falamos de caldo clarificado, obviamente eu estou falando que ele é resultado do quê? Resultado de um processo, resultado, né? Resultado de uma clarificação, né? Então, você torna ele com um aspecto, né? Mais claro, né? Um aspecto que nós estamos mais acostumados, né? E já estão prontos, esse caldo, eles estão prontos para os evaporadores, tá? Mas o principal desse caldo é o quê? É o aspecto dele, né? E depois nós temos o caldo misto, tá? Caldo misto. Esse caldo misto, ele é, como eu posso dizer? Ele é embebido, né? Ele tem uma parcela de caldo extraído com água. Então ele tem esse caldo misto é o que? Vamos colocar assim, é o caldo, tá? Mais a água, né? É uma mistura esse caldo, com água, ok? Outra parte também muito importante quando nós falamos do processo de obtenção, né? Do açúcar e do álcool, temos que considerar a fibra, tá? Quando nós falamos fibra, ela é uma matéria, vamos colocar assim, uma matéria seca, né? Uma matéria seca, insolúvel em água contido na cana,
contido na cana, ok? Que é a chamada fibra industrial, né? Que então que inclui impurezas, né? Também podemos considerar como impurezas, né? Vamos colocar também impurezas. Nós temos muitas vezes, né? Dentro do processo essa fibra, ou seja, essa fibra não interessa diretamente ao processo, ok? Ou seja, ela pode ter um outro uso, né, a fibra, não como subproduto, né, hoje em dia, que eu falei, a sustentabilidade, a questão de você, né, aproveitar tudo, mas obviamente não é o principal. Quando eu falo, e tem outro também, que é outro termo também, é o BRICS, tá? Esse BRICS, vamos colocar assim, que é a porcentagem, tá? De sólidos. Só que o que? Solúveis. Sólidos solúveis, né? No caldo extraído da cana, tá? Então, quando no processo nós comentarmos sobre o BRICS, então é a porcentagem que tem de sólidos, né, solúveis, né, que é a porcentagem de sólidos, mas que estão solúveis no caldo extraído. Então nós temos o BRICS, a parte que é um sólido solúvel, e tem a fibra, que é uma parte insolúvel, que você tem tanto na estrutura dela, como também você pode ter pedaços no seu, né, no caldo, que não interessa, tá bom? E tem o POL também. Esse POL, uma pronúncia aí que eu estou um pouco na... ele é o que? Ele é a porcentagem, aí o POL, ele é a porcentagem, tá? Porcentagem de sacarose. Sacarose contida, né? Contida numa solução impura de açúcar. Tá? Então, essa porcentagem de sacarose contida na solução impura de açúcar é o quê? É uma solução que ainda vai ter que passar por um outro processo. Não está pronta ainda, né? Não é o seu produto final, mas está encaminhando para, tá? Então, esse também é uma outra parte, né, também importante que nós devemos considerar quando nós falamos da parte do processo, né, da sua matéria-prima. Com licença um pouquinho, eu vou mudar a folha aqui, tá? Vamos lá. Ok. Continuando. Caldo de cana, né? Quando nós falamos caldo de cana, nós temos 3 tipos de açúcares. Já foi comentado anteriormente, mas vamos reforçar, né? Sacarose, glicose e frutose. Frutose. Sacarose, glicose e frutose, tá? Esses são os 3 tipos. Aí nós vamos começar a entrar num um pouco mais técnico, um pouco mais específico, né? Deixa eu acertar aqui. Açúcares redutores. Quando eu falo açúcares redutores, eu falo para designar, especificamente designar glicose, tá? E
frutose. Então, quando eu vou designar essa glicose e frutose, que tem qual propriedade? Ele tem a propriedade, né, uma propriedade dele, o que que é a propriedade? A propriedade de reduzir, tá? Reduzir o óxido de cobre, do estado cúprico, tá? Estou falando aí no, né, assim, um termo mais técnico, um termo mais químico, né? Mas o que ele tem a ver na parte prática do processo? O que ele quer dizer na parte prática do processo? Ele quer dizer o quê? Da maturação, né, do estado cúprico a cuproso, tá? Que é a mudança, né, do redutor. Mas o que ele está muito associado? A maturação da cana, tá? Ou seja, à medida que o teor de sacarose se eleva, né, você vai aumentando a sacarose, se aumenta a sacarose, tá? Diminui os açúcares redutores, né? Diminui os açúcares redutores. O que isso quer dizer? Que diminuem glicose e frutose. Então, esse açúcar redutor é um açúcar, né, que ele tem, obviamente, mas à medida que você vai aumentando outro tipo de açúcar, né, que é a sacarose, você vai aumentando o teor dele, né, você vai aumentando e vai reduzindo de quase, ele passa de 2%, por exemplo, que é pouco, né, mas para menos de 0,5% desse açúcar redutor, tá? Então, isso tem a ver com o quê? Com os açúcares redutores. Aí tem os açúcares totais, né? Obviamente, o que ele representa? Os açúcares totais, eles representam, né? Eles representam a somatória, né? A somatória dos açúcares, obviamente, dos açúcares redutores e a sacarose, tá? Onde nós temos os açúcares redutores, nós associamos a glicose e frutose, e o outro, sacarose. A soma todas deles, né, teremos os açúcares totais. Então tá aqui, ó, tá? E aí nós temos pureza, tá? Pureza, né? O que é a pureza? A pureza é a pureza do caldo, tá? Nossa matéria-prima. E a pureza do caldo, ele é o que? Ele expressa o que? Ele expressa em porcentagem de sacarose, tá? Então, o que podemos associar? Que essa porcentagem de sacarose é a pureza real, tá? Ou seja, o que interessa para o nosso processo, né, o que interessa para o processo realmente, tanto do açúcar como do álcool, enfim, a nossa matéria-prima, se nós falarmos em termos de qualitativo e quantitativo, qualitativo é o quê? O que me interessa, tanto no que eu quero e na quantidade, é a sacarose, né? Dos 3 açúcares aí, qualitativamente, o que eu quero? Eu quero a sacarose. E quantitativamente, o que eu quero? Em quantidade, volume, também a sacarose, tá? Então, a pureza do processo, ela está associada à sacarose. Com licença um pouquinho. Vamos mudar a folha aqui. Porque eu tenho que deixar a folha presa, né? Para eu escrever, senão ela desliza e aí ferrou. Vamos lá. Vamos agora uma parte, né? Nós fomos um pouco mais da parte de
enfim, que envolve a matéria-prima. Mas vamos falar agora, chega um momento que essa matéria-prima, ela vai ter que o quê? Vai ter que ter uma, tá aqui ó, recepção e descarregamento da cana, né, de cana. Quando eu falo da recepção e descarregamento, primeira coisa, eu até coloco aqui, primeira parte, né? Primeira parte o que é? A matéria-prima, ela é recebida na usina, né? Então, ela é recebida na usina, né? Os caminhões são pesados, né? Em balanças, né? Balanças rodoviárias, né? E elas são recebidas na usina. Chegou na usina, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que classificar, né? A segunda parte é a classificação dessa cana, né? Dessa matéria-prima. Classificação através do quê? A classificação não através, a classificação para análise. Claro, eu preciso fazer uma análise e verificar como está essa minha matéria-prima, como é que ela está de açúcares, redutores, como é que ela está de totais, da sua maturação, né? Tem a ver com o Brix Pro, toda aquela parte. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer, na segunda parte, vai fazer uma classificação para análise, tá? E essa classificação para análise, nós temos 3 tipos de cana, tá? Basicamente, para começar, tá? A primeira classificação para análise, eu não estou nem falando em laboratório, estou falando a classificação para análise, tá? Posteriormente, vamos falar essa parte de açúcar. Mas a classificação que vamos fazer do aspecto da nossa matéria-prima, ou seja, do aspecto da nossa cana, tá? De açúcar, né? A cana. Como é que ela vai estar? Então, uma classificação dela é a cana inteira queimada por corte manual, tá? Então, o cara vai pegar, olhar lá, vai fazer o tipo de cana, uma cana inteira queimada por corte manual, tá? A outra classificação por tipo, né, é a cana picada, tá? Queimada e colhida por máquinas, tá? Então você tem o segundo tipo. E o terceiro é a cana picada, crua, colhida por máquinas, tá? Então nós temos essa primeira classificação, né, da análise. O cara vai chegar por exemplo, um caminhão chega, né, carregando, e vão verificar que tipo de cana que nós temos quanto ao aspecto dela, né? Com licença, deixa eu mudar a folha. Aí, essa cana, ela passou a primeira parte, né? E ela entra o quê? Ela entra na planta da usina. Então, não que ela não está lá, mas lá a entrada, anteriormente, já é na entrada dessa planta. Aí ela já está na planta da usina. Na planta da usina, você vai ter uma nova classificação, tá? Primeira parte dessa cana, ela passa, né, pelo laboratório, ok? Passa pelo laboratório, onde pela análise, o pagamento de cana, né, o valor dessa cana, o valor da cana, ela está associada pelo teor de sacarose. Então,
Eles vão ver essa cana, vão ver quanto que tem de sacarose, quanto mais sacarose, menos açúcares redutores, né? Glicose, frutose, enfim. Maior o valor dela, né? Então a cana, quanto mais sacarose, vai ter um melhor valor, Então é uma classificação que nós temos, né? Segunda classificação, tá? Segunda classificação não. Primeiro passo foi do laboratório. Segundo passo é descarregada. Ela é descarregada, a matéria-prima. Descarregada, né? Ela é descarregada por equipamentos, né? Esses equipamentos são os hilos, né? Os hilos. E eles vão diretamente o quê? Diretamente para uma alimentadora, que eles falam, né? Dentro do processo, alimentadora, tá? De 45 graus, que eles falam. Então, você tem... desculpa, graus não tenho aqui. Então, aqui, ó, 45 graus, tá? Você pega esse tipo, né? Vai classificar ela, né? E... Deixa eu mudar aqui, porque está muito estranho. Está parecendo 450. Vamos fazer aqui rapidinho aqui, um corretivo aqui. Então, essa alimentadora, né? Ela vai alimentador de 45 graus, né? 45 graus. E aí... o que ela pega? Ela vai alimentar, né? Onde ocorre esse alimento? Vai fazer alimentador o quê? Da moenda, né? Essa moenda, né? Que é a parte da trituração, né? Onde começa a parte que eles, né, vão começar o que? A extração do caldo, né? Então, fez análise, vai descarregar, né? Para hilo, né, equipamentos por hilos, né, que é alimentado 45. E depois, terceira parte, deixa eu fazer aqui um negocinho, que vai acabar a bateria, gente, só um minutinho, que eu preciso aqui fazer já um negócio aqui, senão vai dar mercadoria, tá? Pronto, tô carregando ela, senão ia ter problema. Então tá, gente, aí, terceira parte, né, foi para as moendas, alimentou. A terceira parte, a cana inteira. Uma parte pega o que? Essa cana inteira, não é picada, nem crua, nem queimada. A cana inteira, ela é descarregada também por hilo. Descarregada, né? Através de hilos, tá? Através de hilos. Só que elas vão para pátios, né? Ela fica em pátios, né? Onde essa matéria-prima, né, esse matéria-prima, ela fica estrategicamente, ela fica armazenada, né, em hilos. Mas por que ela fica armazenada? Essa cana inteira vai para uma outra parte, né? Por quê? Em caso de falta, por quê? Em caso de falta, né? Ou deficiência da matéria-prima, ok? A matéria-prima, você vai utilizar o que? Você vai utilizar essa cana, né? Que fica numa outra alimentadora, que fica em outra alimentadora. Então, você deixa ela uma alimentadora, tá? E só que essa cana, por que ela tem que ser inteira para você deixar ela por que tem que estar inteira? Porque se você deixar ela em pedaços, né? Se você pegar a cana picada, ela ocorre uma como pode dizer, uma deterioração mais rápida, tá? Então a cana picada ela começa a deteriorar antes, né? E aí ocorre o que também? A fermentação antes, já começa a fermentar, porque ela está em pedaço, ela está exposto ao oxigênio, à atmosfera, né? E isso acaba o que? Fermentando, deteriorando mais rapidamente. Por isso que nessa parte que ela fica inteira, né? Porque nos pátios você deixa inteira realmente para você não ter esse problema de se você deixasse ela toda picada, por exemplo, no pátio, você teria
essa deterioração. Isso é observação, né? Que eu ia fazer o quê? Da cana, né? Da deterioração, né? Associado a cana picada. Então não pode. Então a cana picada. Por isso ela tem que estar inteira, né? Por isso ela tem que estar inteira, ok? Para realmente você não ter essa questão dela ocorrer, né? Esse problema, né? Então você tem que deixar ela em uma reserva para você realmente não ter aqui a parte, né? Não ter correr esse risco de começar a deterioração e fermentação. Então deixa ela inteira, né? E aqui da parte dos descarrego dos equipamentos para alimentador é justamente aqui. A função é isso. É você realmente você tem a função de promover, né? Aqui a função é de prover a alimentação da moenda, tá bom? Claro, se estou vendo aqui, eu faço um controle do tempo, né, para não ficar um negócio muito, né, quando dá uns 25 minutos por aí, eu encerro a aula para nós continuarmos depois, tá bom? Então já deu aí mais 26 minutos, tá? Então vou encerrar por aqui e terça-feira damos continuidade aí, tá bom? Bom dia, um abraço a todos.